Clube Inglês quer Wesley. Tudo sobre empréstimo de Alcaraz. Bora para as notícias do Flamengo. A primeira delas é essa daqui, ó. Fica a pergunta. Jorginho já assinou com o Flamengo? Segundo o jornal inglês Daily Mirror, que é uma das mais tradicionais publicações da Inglaterra, sim, o Jorginho já teria assinado um pré-contrato e chegaria ao Flamengo no início do mês de junho, antes da disputa do Super Mundial de Clubes da FIFA. Portanto, segundo essa publicação inglesa, o Jorginho já assinou. O Flamengo não confirma essa situação, mas o que nós sabemos é que a negociação entre Flamengo e Jorginho, ela está muito adiantada a ponto realmente de só faltar a assinatura do compromisso. E esse vínculo, esse pré-contrato, garantiria o Flamengo de ter o Jorginho no meio do ano e impediria o assédio de outras equipes, porque ele é um jogador que ainda tem muito mercado, inclusive o futebol da Arábia Saudita olha com muita atenção para o Jorginho. Mas a grande vantagem do Flamengo nesse momento é que ele quer jogar no Brasil, coisa que ele nunca fez. Saiu de Santa Catarina, ainda adolescente, foi direto para a Itália e lá começou a sua carreira. Então ele quer jogar aqui no Brasil. O ítalo brasileiro, Jorginho, se naturalizou italiano, foi campeão da Eurocopa em 2020 com a Squadra Azzurra e agora vem para cá. E vai sobrar, hein? Eu percebo que tem muita gente que não conhece o Jorginho aqui no futebol brasileiro, porque muitos não acompanham o futebol internacional. Acompanham só quando é jogo de Champions League, jogo grandão, Real Madrid, Barcelona, ou então quando é final de algum campeonato, final de Copa do Mundo. Grande parte do nosso público brasileiro acompanha o futebol internacional assim. Então a galera não está muito ligada no Jorginho. O Jorginho é um jogador que no futebol brasileiro, na posição dele, que é de volante, ele é um primeiro volante, mas pode ser também um segundo volante, não existe ninguém que chega perto do Jorginho, em termos de qualidade técnica, em termos de potencial de jogo. Então o Jorginho, né, caso venha para o Flamengo, e essa é a tendência, ele vai sobrar no futebol brasileiro. Jorginho tá vindo e tem gente que pode ir embora, hein? Olha aí, Manchester United, um gigante do futebol internacional, quer o Wesley, mas não é para agora. É no meio do ano. O Flamengo já disse, através do Boto, vai segurar os seus jogadores considerados fundamentais até a disputa do Super Mundial de Clubes. A ideia é ter uma equipe muito forte e competitiva. Vocês lembram que o Felipe Luiz falou na coletiva domingo, após o título da Supercopa, que o Dorival estava ali, olhando o Wesley, que ele é acima da média, que ele vai jogar onde ele quer? Pois é, ele já teve propostas de times da Europa. Recentemente chegou uma proposta do time russo, o Zenit. Ele não se motivou, não aceitou. O Flamengo não quis vender. Mas quando vem Manchester United, é outro papo, né, galera? É outra conversa. Aí é gigante, é top do futebol mundial e pode ser o destino do Wesley no meio do ano. Para lá de 30 milhões de euros, hein? Se ele continuar jogando a bola que vem apresentando e o futebol mundial carente de laterais como vem se apresentando, o Wesley realmente é um ativo que pode render muito dinheiro ao Flamengo. Flamengo que vai jogar em Uberlândia contra a Portuguesa amanhã à noite pelo Campeonato Carioca e vai com um time alternativo. Aí eu falo assim, vai jogar com um time alternativo.
Olha o time alternativo que o Flamengo vai botar em campo. Danilo, Ayrton Lucas, Arrascaeta, Cebolinha. São esses os caras que vão compor o time alternativo do Flamengo amanhã para fazer esse jogo contra a Portuguesa pelo Campeonato Carioca, que é muito importante, porque o Flamengo depois terá uma sequência de 3 clássicos: Fluminense, Botafogo e Vasco. E o Flamengo tem que se firmar ali entre os 4 primeiros para chegar até a semifinal da competição. Então é muito importante que o Flamengo vença, que o Flamengo vá bem lá. E o Felipe Luiz, ele mesmo falou também domingo, depois do jogo com o Botafogo. Ele vai usar o Campeonato Carioca para dar ritmo de jogo a todo o elenco. Então, quem não jogou domingo desde o início, vai jogar contra a Portuguesa. Sábado tem Fluminense, deve ser uma equipe já considerada a equipe principal, a força máxima, né? Porque é um clássico, é um jogo importante, mas para esse jogo com a Portuguesa, tem muita gente que quer mostrar serviço, que vai mostrar serviço e vai entrar em campo. Luiz Araújo, por exemplo. LA é um cara que vai ter chance de começar jogando e mostrar toda a bola, a grande fase que ele vem vivendo. Então vai ser um jogo bem interessante para a gente acompanhar, e o Flamengo terá uma ausência por um motivo muito triste. O Varela, ele acabou perdendo a mãe. A mãe do Varela, lateral direito, faleceu e ele foi liberado pelo clube para ir até o Uruguai para acompanhar o enterro da sua mãe. Muito triste, né? Muita força e a nossa solidariedade, os nossos sentimentos ao Varela, lateral direito do Flamengo. Beleza, pessoal? Então é isso. Tem também uma renovação de contrato bem encaminhada no Flamengo, a pedido de Felipe Luiz. Pois é, trabalhou com o jogador, inclusive, na categoria de base também. A gente vai trazer todas essas informações para vocês aqui agora. Uma relação importante sendo construída, tá? O Flamengo recebeu ontem, segunda-feira, representantes da Liga Árabe de Futebol que estão fazendo um tour pelo Brasil. A comitiva do Saudi Pro League destacou que a reunião com o rubro-negro é um passo importante para fortalecer os laços com a cultura do futebol brasileiro. Os sauditas também fizeram questão de ressaltar que têm interesse em estreitar relações com grandes clubes do Brasil, como o Flamengo, aproximando ainda mais a Saudi Pro League com o país. Para mim isso aí é sensacional. Nunca é demais você ter esse network, essa relação, ainda mais com um grupo extremamente importante. A gente sabe como eles estão investindo no futebol lá no mundo árabe. Vídeo que vem acontecendo aí nos últimos tempos. Inclusive o próprio Neymar estava lá, Cristiano Ronaldo foi pioneiro, está lá até hoje fazendo sucesso. Inclusive amanhã, dia 5 de fevereiro, é aniversário do Cristiano Ronaldo, simplesmente, na minha opinião, o maior atleta. Eu não estou falando o maior jogador, o maior atleta. Exemplo de atleta é o Cristiano Ronaldo, da história de todos os esportes. Pronto, falei. Se você concorda ou não, cada um tem a sua opinião, mas o Cristiano Ronaldo é isso que ele representa para mim. Vamos para as informações aqui sobre Alcaraz. O Everton, enfim, anunciou a contratação de Alcaraz junto ao Flamengo. Após o anúncio, eu tive acesso aos detalhes dessa operação. Como é que ficou combinado entre Flamengo e Alcaraz? Ele foi por empréstimo até o fim dessa temporada lá na Europa, ou seja, até o meio do ano. E até o meio do ano ele tem a seguinte meta para se tornar obrigação de compra: 6 jogos como titular. Ficou dessa maneira, 6 jogos como titular, e aí o Everton é obrigado a comprá-lo. Mas comprá-lo por quanto, Vene? Calma, eu vou contar, calma, sem ansiedade. O valor da obrigação de compra é de 15 milhões de libras. E ainda tem mais 3 milhões de libras em bônus, se ele for comprado, e durante o período que ele ficar no Everton, ele batendo essas metas aí, bônus, o Flamengo ganha mais 3 milhões de libras. Ou seja, a operação pode chegar a 18 milhões de libras, que na cotação de hoje dá 130 milhões de reais. Forma de pagamento em parcelas durante 3 anos, tá? O Flamengo pagou quanto para ter o Alcaraz? Ainda iria pagar, porque também era parcelado, junto ao Southampton, 110 milhões de reais, na cotação da época dos 20 milhões de dólares que ficou acordado.
tá? Além do empréstimo do Vitor Hugo, que está atuando em um dos times do grupo lá do Southampton, lá na Turquia. Pois bem, galera, essas são as informações. E olha, quando ele viajou para fazer os exames, estava combinado uma outra forma. Eram 8 jogos como titular e o Everton poderia devolver o Alcaraz se ele se machucasse, ou seja, o Flamengo poderia ficar no prejuízo. Mas aí foi uma jogada de mestre, eu não sei de quem, eu vou botar a diretoria do Flamengo, tá? Deve ter sido o José Boto, que é ele que está negociando. Quando o jogador foi aprovado nos exames, já estava lá, ali nas trocas de minutas de contrato, o Flamengo conseguiu reduzir o número de jogos para 6, ao invés de 8, e essa cláusula de proteção conseguiu inserir em contrato, que se ele se machucar, o Flamengo está protegido, no ponto de vista contratual. Não me deram detalhes de como seria essa proteção. Vou dar um exemplo. Aí o tempo que ele ficar inativo, aí depois ele é emprestado com essa obrigação de... Não sei, eu estou aqui mencionando o exemplo, mas o Flamengo está protegido contratualmente caso ele se machuque durante esse empréstimo aí, antes de bater a meta para a obrigação de compra. Quero a opinião de vocês. Vocês acharam um bom negócio ou não? Podem comentar à vontade aí. Vamos lá, porque o Flamengo perdeu um grande profissional nessa terça-feira. Esse profissional, o Rogério Maia, preparador de goleiros, que inclusive, galera, é um dos melhores, considerado por muitos o melhor do futebol brasileiro. Ele estava no Flamengo já há um longo período. Ele pediu para sair porque ele aceitou uma proposta do Santos. Pois é, o Flamengo divulgou nas redes sociais que o treinador de goleiros Rogério Maia aceitou uma proposta do Santos e está deixando o cargo. Com isso, ele já não participou das atividades dessa terça-feira. O Flamengo agradeceu a ele durante todo o período. E aí eu fui apurar o que o Flamengo vai fazer agora. Vai contratar alguém? O que vai fazer? E o que me falaram não vai contratar ninguém. Quem vai se tornar o primeiro preparador de goleiros, o preparador de goleiro principal, é o Thiago Heller, que estava como auxiliar do Rogério Maia, e um preparador de goleiros do Sub-20 vai subir e vai se tornar auxiliar do Thiago Heller. A ver como é que vai ser. Eu, particularmente, contrataria outro, porque o período que o Thiago Heller ficou como preparador de goleiros principal, tinha muita crítica na ocasião. Ele vai ter essa chance aí para mostrar que as críticas foram em vão, que ele evoluiu nesse período que ele foi auxiliar do Rogério Maia. Mas eu contrataria outro, tá? Pelo menos eu estou dando a minha opinião aqui. Acho que não vale confiar nele. Mas, enfim, vamos ver como é que vai ser. Espero que o Thiago Heller consiga dar conta do recado. Lista de relacionados para pegar a Portuguesa, galera. Alan, Ayrton Lucas, Carbone, Cleiton, Daniel Salles, Danilo, De Arrascaeta, Diogo Alves, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Felipe Tereza, Guilherme, Gustavo, João Alves, João Vitor, Juninho, Luiz Araújo, Léo Nanete, Lucas Vieira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Pablo Lúcio, Chola e Wallace Ian, ou seja, Felipe Luiz rodando muito o elenco, tá certo, tá? Muitos jogadores não foram relacionados, para mim tá certo. Final de semana, no sábado, tem o Fla-Flu, primeiro Fla-Flu da temporada, o Campeonato Carioca vale para isso mesmo, tá? Para gerar o elenco, testar jogadores, dar ritmo de jogo para o Everton Cebolinha, por exemplo, o próprio Danilo, que acabou de chegar, poder analisar outros jogadores, o Luiz Araújo, que vem sendo importante, mas entrando no segundo tempo, acho que pode ser titular também, o próprio Juninho, que foi contratado nessa temporada. Então acho que a estratégia de Felipe Luiz está perfeita, até porque é uma viagem, né? Eles foram para Uberlândia para jogar esse duelo. Já expliquei aqui para vocês por que será em Uberlândia. A Portuguesa vendeu o mando de campo e o Flamengo também ganha uma boa quantia financeira, cerca de 2 milhões de reais, por aceitar essa ida para Uberlândia. Então, galera, eu particularmente achei correta a decisão do Felipe Luiz.